Cucu! No vídeo de hoje vamos ter uma conversa muito agradável com um verdadeiro francês e um amigo também. E espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Fica aqui com a gente! Então vamos lá. Bonjour! Bonjour! Qual a importância da França dentro da Europa para o senhor? Então, a Comunidade Europeia foi criada pela iniciativa da França. Aconteceu depois da guerra da década de 40. Foi Robert Schuman quem teve essa ideia. Um francês, Robert Schuman, teve essa ideia da Comunidade Europeia, de criar a Europa, né? Então, os países europeus concordaram de início com a Alemanha, né? Então foi porque a Alemanha e a França representavam a maior parte da Europa, as duas grandes potências da Europa. Então, no começo, foi criado esse eixo França e Alemanha. Em seguida, foi adicionada a Itália, a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo. Esta foi a primeira parte do início da Comunidade Europeia. Então, em seguida, foram agregados a Espanha, a Grécia, Portugal, o Reino Unido e, finalmente, os países restantes da Europa, como a Hungria, Romênia, Polônia, que então foram finalmente agregados à Comunidade Europeia. A França tem uma grande importância dentro da Europa, de início por causa da sua população, em seguida por causa da sua riqueza agrícola e industrial. A Alemanha e a França eram os dois países mais ricos da Europa e onde as indústrias estavam mais desenvolvidas. Então, o eixo França e Alemanha segue até hoje um elo muito importante dentro da Europa. O Brasil tem um pão que se chama francês, mas não é a baguete francesa, não é um verdadeiro pão francês. Gostaria de saber do senhor sobre um pouco o pão francês, a história do pão francês, a baguete, a que ponto a baguete é importante para a França? A importância do pão na França. Bem, podemos dizer, na verdade, que no século passado mesmo, o pão representava o principal alimento da população. Quando se falava em comer, a gente falava de comer pão, era o mais importante. Isso vem porque na França a gente sempre cultivou muito trigo, então a partir do trigo a gente fabricava o pão e a principal alimentação da França. O pão, então, na verdade, como eu expliquei agora há pouco, representava esse alimento que era tão importante. Já a baguete é uma forma de pão de ser feita, né? Então, a gente tinha um outro tipo de pão, que era um pão mais gordo, que se chamava niche. Hoje ainda, na França, eu percebo que as pessoas ainda comem a comida, os legumes, a carne, e sempre tem um pedaço de pão do lado na mesa. Sim, a gente come pão junto com os outros alimentos mesmo. Eu me lembro quando eu era pequeno que eu ia almoçar e jantar, e muitas vezes eu comia o restante da comida, né? E os meus pais chamavam a minha atenção, falando assim: por que você não comeu o pão? Tá aqui o pão, você tem que comer o pão. E não é para deixar para comer o pão depois que você já terminou o prato. Então, na verdade, é um hábito, né? Hoje em dia eu não posso, por exemplo, comer qualquer prato que seja sem ter um pão do lado para comer junto. Eu acho que é porque naquela época não tinha muito... A comida ela é mais escassa e era mais legumes, mais pedaço de carne. Eu acredito que o pão era para dar um sustento maior, era justamente para que a gente não sentisse, né, vocês não sentissem fome tão rápido. É isso mesmo. O pão, na verdade, a gente comia bastante, porque carne, os legumes, mas principalmente a carne, eram muito caros. Então, como era alimento rico, né, um alimento que sustenta bastante, então a gente acabava
privilegiando o pão justamente porque a gente não podia se dar o luxo de comer muita carne. Antigamente, né, como as pessoas não tinham a indústria que tinham hoje em dia, então elas comiam os legumes que elas cultivavam dentro da plantação que elas tinham e acompanhavam com o pão. Eu tenho uma história para contar da Idade Média, na verdade. Idade Média por volta do 10º século. As pessoas do povo, elas não tinham a facilidade, condições de comer, de ter pratos, de comprar pratos como atualmente. Então, elas, com muita frequência, elas pegavam um pedaço de pão, cortavam ele, né, e colocavam os legumes e a carne para comer dentro desse pedaço de pão, como o pessoal faz atualmente com o Big Mac. E eu tenho mais uma história. Já do lado dos ricos, né? Então os ricos eles tinham então esses pães repletos de legumes e carnes, então um pouco mais cheios. E o que eles faziam? Eles davam o pão que sobrava para os pobres. Então era desse jeito que foi na Idade Média. E o pão, ele na verdade, ele ficou até hoje na genética do francês, porque ele vem desde a antiguidade. É engraçado porque no Brasil nós não tivemos essa cultura. O pão é para comer no café da manhã, um lanche da tarde e dificilmente durante as refeições. Isso eu conheci aqui na França. Restaurantes aqui da França sempre vai ter uma cestinha com vários pedacinhos de pão dentro para a pessoa comer durante a refeição. Mas a gente não pode generalizar, né? A França, atualmente, ela tem alimentos do mundo inteiro, tem pratos do mundo todo. Então, de certa forma, a gente come de menos em menos pão, mas a minha geração, ela ficou extremamente acostumada com pão e a gente vai sempre estar comendo com pão do lado. Aqui na França, as sobremesas são com muito menos açúcar do que qualquer outros países. Eu gostaria de saber o porquê disso e se o que o senhor pensa sobre as sobremesas daqui, qual é a sua sobremesa preferida? Porque nós conhecemos aqui na França, quando nós chegamos, as sobremesas são realmente com muita baixa dose de açúcar. E elas são mais saborosas, tem mais sabor, principalmente as sobremesas de fruta, os bolos aqui são com muito baixo açúcar mesmo, né? Bem legal essa parte da culinária francesa. Bem, quando você fala de sobremesa é algo um pouco genérico para nós. Acho que quando você fala de sobremesa, você está falando mais essa parte de patisserie, né, parte de confeitarias, né? As confeitarias, as patisseries francesas, elas são menos açucaradas. E a origem das patisseries vem da Idade Média, onde não tinha açúcar. Naquela época não se conhecia a cana-de-açúcar e a gente também não conhecia nem o açúcar da beterraba. Então na verdade, na época da Idade Média, o que era mais açucarado era o mel. Então não existia açúcar. Mas será que vem daí o fato de que aqui na França os alimentos são menos açucarados? Eu não tenho certeza. Em contrapartida, eu já provei doces do Meio Oriente e esses doces eram bem açucarados, né? Os produtos das confeitarias do Meio Oriente eram bem açucarados. Agora, o motivo real porque a patisserie francesa, a confeitaria francesa é menos açucarada, eu não sei dizer. Comparado com outros países, é menos açucarada. Qual a sobremesa que o senhor mais gosta de comer aqui na França? A minha sobremesa favorita é a Saint-Honoré. Desculpa se eu não me veio o nome na hora, mas é a Saint-Honoré, é o que eu mais gosto. Também tem o Baba au Rhum, que eu também gosto bastante. Eu tenho gostado menos do bolo chocolate, dos bolos de chocolate. Eu tô achando atualmente acho um pouco eles pesados, né? Tem o Paris-Geste também que eu gosto, que ele é uma espécie de Saint-Honoré. Eu conheço esses doces que o senhor falou e realmente são muito bons, são bem saborosos, são bem diferentes. Eu não conhecia no Brasil e conheci aqui
aqui na França. Qual o lugar preferido que o senhor gosta aqui da França? Puxa, lugares preferidos da França, muitos, mas o meu lugar preferido é Paris. E é toda uma história resumida da França em Paris, desde a época dos romanos até hoje em dia. Então, quando nós vamos a Paris, é uma quantidade enorme de coisas para ver. E há muitos lugares, né? Os castelos do Vallée de la Loire, o Mont Saint-Michel, a Côte d'Azur. Para mim, evidentemente, as praias do Mar Mediterrâneo são muito boas. Porque aqui em Toulouse nós somos um pouco mediterrâneos. O primeiro lugar que o senhor pensa é Paris. Sim, Paris. Com a minha esposa, nós fazíamos uma viagem de uma semana, todos os anos para Paris, porque em Paris tem uma série de museus, tem o Louvre, tem o Musée d'Orsay, uma série de museus, e além de tudo, toda a rede de lojas, né, as grandes lojas, então sempre foi uma alegria muito grande, muito divertido ir para Paris. Vou fazer já, aproveitando essa pergunta, vou fazer já uma ligação aqui. Como turista, o senhor como turista francês em Paris, como se o senhor se sentia, né, acolhido pelos parisienses lá? E o que o senhor pensa quando um turista estrangeiro vai para Paris e reclama que os parisienses não são tão acolhedores, que eles têm dificuldade de falar inglês, que às vezes, como é uma cidade cosmopolita, né, tem gente do mundo inteiro em Paris, então todo mundo corre, todo mundo está apressado, todo mundo tem muita coisa para fazer, e acaba que os turistas ficam se sentindo um pouco perdidos e mal acolhidos, né? Porque eles pensam que vão chegar em Paris, que vão se sentir, né, acolhidos, que as pessoas vão ter paciência de explicar na rua as coisas, que vão poder orientar quando se tem uma dúvida, e acaba que o parisiense, não é a minha opinião, tá? Porque eu sempre fui muito bem acolhida em Paris, nunca tive problema nenhum, mas eu escuto com muita frequência que, eu fui para Paris, eu não fui tão bem tratado como eu gostaria, parisiense não gosta de falar inglês. Bom, vamos ouvir a opinião de um francês com relação a isso. Como um estrangeiro. Bom? Exatamente como um estrangeiro. Quando um turista vai para Paris, ele entra dentro de uma fábrica feita para turistas. O que eu quero dizer é que ele é acolhido por profissionais de turismo que estão lá para ganhar a vida deles a partir dos turistas. Sendo assim, o principal não é para ter essa troca amistosa. Eles estão lá para ter esse retorno financeiro. Como no mundo todo. Eu acho que, como em todos os países em que o turismo é importante, eu acho que quando uma pessoa vai para um país que ela está face a alguém que é da parte de turismo, não necessariamente essa pessoa vai ser extremamente amistosa. Que conselho o senhor daria para um turista que chega em Paris, por exemplo, e tem dificuldade de falar francês? Eu sempre falei que é importante um turista chegar num outro país e saber falar pelo menos bom dia, por favor, obrigado, né? Sempre foi a minha opinião. E eu acho que é importante a gente saber falar no idioma daquele país. Me desculpa, eu não sei falar do seu idioma, mas se você puder me ajudar a achar alguma solução para aquela situação. Tenham paciência. E aproveitem o ambiente, os locais, toda a vista que vocês vão ter em Paris, sem se preocupar muito com essa parte de não terem uma relação muito amistosa com as pessoas. Ou então fale inglês. Eu vejo que a partir de agora tem muita gente que fala inglês para poder facilitar um pouco o turismo. O inglês, na verdade, ele se tornou a língua praticamente mundial.
se tornou a língua mais diplomática, podemos dizer. Eu ressalto que no século XIX, a língua diplomática mundial era o francês. Eu acho que é por isso que os franceses falam muito pouco inglês. E muitos brasileiros falam que o francês não gosta de falar inglês. E eu nunca tive essa dificuldade quando eu estava em Paris, né? Todas as vezes que eu fui para Paris, eu nunca tive dificuldade em me comunicar em inglês com os parisienses. Mas eu escuto com frequência que isso acontece com outras pessoas, outros turistas. Como eu disse agora há pouco, isso é porque os franceses começaram a aprender inglês muito tarde, né? Então, antigamente o francês era um idioma que se falava mundialmente, no século XIX, e naquela época os franceses não precisavam falar outro idioma quando eles iam para outros países. E agora o idioma internacional é inglês. Então eles têm que se atualizar, os franceses têm que se atualizar. Eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos, os americanos, eles só falam inglês, eles não falam outro idioma. Porque quando eles vão para os outros países, eles podem falar inglês. Então é mais ou menos isso que aconteceu com a França. Verdade. Rui, qual é a sua opinião a respeito dos brasileiros e do Brasil? O Brasil, na minha opinião, é um país que ele é muito apreciado pelos franceses. Para os franceses, o Brasil sempre teve uma ideia de ser um país da alegria, da festa, né? Então, pode ser que essa seja uma ideia, uma imagem falsa que nós temos do Brasil, mas é por isso que os franceses gostam do Brasil. A dança, a música, e a gente parece que sempre vê os brasileiros na televisão sempre alegres. Eu não sei se é assim na vida real, mas é assim que a gente vê vocês. E para nós, falando agora um pouco mais sério, nós sempre tivemos a impressão que é um país que iria se tornar mais importante no mundo. Essa importância ela vem pelo tamanho do país, da população e pelas riquezas naturais que o Brasil tem. A Europa da Idade Média não pode nem ser comparada com o Brasil de hoje em dia. Toda uma questão de evolução, né? Os países evoluíram desde aquela época então é uma questão de evolução de cada país. Ao mesmo tempo, o Brasil é um país muito jovem se comparado com a Europa. Tem 550 anos. Acredito que no futuro, sim, o Brasil vai se tornar um país mais importante. Mistério? Eu espero que isso realmente aconteça um dia. Eu não falo isso para agradar os brasileiros, mas é porque realmente eu penso isso mesmo. Ok. O que o senhor acha do sistema de saúde daqui da França, principalmente durante toda a sua vida e também com relação agora que o senhor está aposentado, o que o senhor pensa que a França oferece é o suficiente para as pessoas? Todo o sistema de saúde aqui da França, para o senhor é bom? Ele é algo que realmente funciona? Sim, nessa questão, nesse ponto, eu acredito que nós temos um nível de proteção de saúde aqui na França, onde a França é realmente um país de ponta na proteção da saúde. E na medida que tudo que se refere à medicina é praticamente gratuito para as pessoas, né? Não é gratuito para o Estado. Aqui na França tem algo bem interessante que os idosos, eles não são obrigados, mas eles têm acesso a ter ou uma pulseirinha ou até mesmo um colar que eles usam o dia inteiro, e qualquer coisa que aconteça, se eles passam mal, se eles não se sentem bem, eles podem apertar esse botão tanto da pulseira quanto do colar, e aí é automaticamente interligado com uma centro de saúde, né, com a ambulância, como se fosse um SAMU, e aí eles ligam. Tem um aparelhinho na casa que é super alto, eu já vi funcionar.
e eles ligam para a pessoa da casa para saber se ela está passando mal, se ela está bem, e aí eles já mandam uma ambulância na hora. E isso é gratuito, não é pago, todos os idosos têm direito. É bem interessante e funciona super bem. Eu tenho um relógio conectado e a partir do meu telefone também eu posso ligar o alarme. Mas eu não sei exatamente se esse alarme que vem do meu relógio, ele vai ligar para os meus filhos primeiramente e depois vai ligar para a ambulância. Sim, eu conheço isso que a senhora... É um serviço gratuito, sim, e funciona muito bem. Que o senhor tem a me contar um pouco da sua experiência, o que o senhor teve de interessante que o governo francês ofereceu com relação ao sistema de saúde daqui da França? Atualmente faço um tratamento para minha vista, né? Uma degeneração da visão, dos meus olhos, então eu tenho uma injeção que é aplicada uma vez a cada 3 meses, que eu acredito que custe em torno de 600 euros. Para mim é gratuita, é a Seguridade Social que paga e, no meu caso, em termos de grandes problemas médicos, eu nunca tive muitos durante a minha vida, enormemente do sistema, mas para as outras pessoas, que até mesmo jovens, a Seguridade Social, ajudado bastante. Sim, os óculos, os dentes, né? Tudo que nós podemos mudar, realmente a Seguridade Social se ocupa de tudo isso. Por enquanto é isso, nós vamos fazer uma segunda parte, né, dessa agradável entrevista aqui com o senhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like. Se você gostou, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Merci beaucoup! C'était très gentil de votre... Eu fico feliz de ter respondido a essas perguntas e fico contente de saber que a minha opinião pode interessar as pessoas no mundo inteiro. Bisous, bisous! Au revoir! Tchau!